Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma mensagem para a igreja, com saudade de todos, mas na certeza que todos estão nessa quarentena que é tão prudente. A fé não exclui o cuidado, nem a orientação das autoridades constituídas, né? Então nós glorificamos a Deus pela vida de todos, abençoamos a todos. E vamos abrir nossa Bíblia hoje num texto bem conhecido da palavra, Efésios 6, de 10 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, pelo zelo, pelo cuidado para conosco. Te damos graças pela vida e a saúde do pastor Malta. Rogamos a Ti por todos os irmãos que se acham em quarentena, que o Senhor esteja estendendo a sua mão curadora e preservadora sobre eles. E que o Senhor venha falar conosco hoje de um modo especial, através desse texto, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a hora é grave. Estamos numa guerra. E eu tenho ficado muito admirada nesses dias, como um minúsculo vírus pode fazer uma revolução tão grande no mundo inteiro, inclusive trazendo unidade a tantos que viviam em litígio. E nós queremos despertar e preparar a igreja para o combate que nós estamos engajados. A luta com esse vírus, ela é a ponta de um iceberg. A gente falou sobre isso na quarta-feira. Mas a nossa luta maior, a nossa batalha maior, é uma batalha espiritual. O texto apresenta ao cristão a sua roupa e equipamentos de combate. Será que estamos prontos para guerrear? Será que estamos tendo a consciência de que estamos numa guerra? Eu acredito que não. Muitos têm banalizado a ação letal desse vírus. Há pânico, há desespero, mas é lícito que o cristão embarque na mesma sintonia que muitos têm embarcado. O cristão precisa ter equilíbrio, o cristão precisa estar firmado na rocha eterna que é Jesus, firmado na fé, alicerçado na fé, claro, com todos os cuidados, com todas as atenções àquilo que tem sido veiculado pelas autoridades sanitárias, mas sobretudo mantendo o equilíbrio e a fé. A ideia central aqui é trazer um despertamento espiritual no sentido de compreendermos que fomos todos arregimentados como bons soldados de Cristo para um combate, não para um combate puramente físico, mas contra as forças espirituais do mal no reino invisível, no mundo invisível. Como cristãos, enfrentamos três
frentes de combate: o mundo, o diabo e a carne. Já falamos sobre isso tantas vezes, mas é sempre bom e oportuno, como diria o apóstolo Paulo, que eu vos traga as mesmas coisas, para que essa mensagem seja guardada no coração e na mente, e sobretudo que seja praticada. Aí a gente para ver a ação, o espectro de ação de cada um desses inimigos. O mundo é o sistema à nossa volta, que nos oferece todo um leque de opções para andarmos de forma contrária à vontade de Deus. Aí vem o adversário em pessoa. É o velho homicida, ladrão, destruidor, mentiroso, acusador e adversário. Ele é o líder de legiões de anjos caídos, está sempre ao derredor, à espreita como todo oportunista, nos estimulando a aceitar as ofertas do mundo, sobretudo com aquele jargão que a gente já conhece tão bem: não tem nada demais, precisamos estar atentos. E a carne, que é a velha natureza pecaminosa, herdada de Adão, tanto o mundo quanto o diabo contam com as nossas inclinações, por isso oferecem as oportunidades precisas para que a gente caia nas suas teias, para que a gente deixe de fazer a vontade de Deus e entristeça o coração do Pai. Essas três frentes inimigas trabalham em conjunto e se opõem unidas a Deus, sua obra e seu povo. É a trindade maligna. O povo de Deus precisa acordar com sabedoria, discernimento. Despertemos do sono, da letargia espiritual, e que possamos ficar atentos a tudo que nos cerca. Paulo usa, para ilustrar esse combate, uma linguagem militar, visto que ele próprio estava acorrentado a um soldado romano e os seus leitores estavam acostumados com o movimento de soldados indo e vindo, bem como com seus equipamentos de guerra. E como cristãos lutamos em vitória, porque estamos do lado do vencedor. Mas nós precisamos ter essa verdade muito bem plasmada no nosso coração e na nossa mente. Jesus é o forte dos fortes, o valente dos valentes, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Nada foge ao controle soberano do Senhor, nem o coronavírus. Talvez nós não entendamos agora o propósito para o qual foi permitido, porque existe a vontade permissiva e a vontade soberana de Deus. Porque o Senhor permitiu que esse vírus fizesse um estrago tão grande? Nada está fora da esfera de alcance do Senhor. Precisamos buscar a ajuda do Espírito Santo para recebermos discernimento e sabedoria, para percebermos, para compreendermos e nos apropriarmos pela fé da vitória em Cristo. Eu tenho pensado muito nesses dias, tenho trabalhado muito nos escritos e observado muito as ações e reações das pessoas em relação a esse vírus. E uma coisa tem me chamado a atenção: essa capacidade de unidade que nós temos e que estava perdida, que estava partida por tantas situações. Que o Senhor nos faça trabalhar e guerrear em unidade. Nesses dias nós estamos ministrando à igreja sobre a necessidade de uma busca constante de sabedoria e discernimento, pois a batalha na qual estamos engajados tem se tornado cada vez mais acirrada. A maior estratégia do nosso adversário é nos cansar da luta e nos fazer esmorecer para que percamos de vista o próprio combate. Tem muito cristão depondo as armas. O povo de Deus precisa permanecer vigilante e andar e agir em unidade. A unidade de inteligência militar desempenha um papel crucial em uma guerra. Essa força-tarefa permite que os oficiais estrategicamente compreendam as ações e modus operandi do adversário. A igreja é essa força-tarefa. Não é um navio de
um transatlântico de turismo, é um navio de guerra singrando águas turbulentas. Nós não podemos perder isso de vista em nenhum momento. E uma coisa impressionante nesses dias, as igrejas como um todo têm se preocupado com os seus congregados, com os seus fiéis. Mas há muito líder completamente inconsequente, dizendo bobagem através da mídia, que a igreja não tem fé, por isso as igrejas têm se esvaziado. Não, a igreja do Senhor na terra nunca esteve tão unida. A igreja na terra nunca esteve tão coesa para combater com a maior arma bélica que nós podemos combater, que é a oração. Tudo que está acontecendo ao nosso redor. Não estamos lutando contra seres humanos, mas contra seres espirituais do mal, cujo único propósito é destruir a obra e o povo de Deus. Esses seres estão sob o comando do adversário. Nós não podemos nos esquecer disso em hora nenhuma. Recomendações do apóstolo Paulo aos seus leitores antes de usarem o equipamento de guerra. Essas recomendações estão entre os versículos 10 e 12. Primeiro, fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Baqueamos, entristecemos, choramos, desanimamos. Abatidos sim, mas não destruídos. E nós precisamos ter isso em mente o tempo todo. A nossa humanidade muitas vezes nos leva a nos abater, mas logo nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E esse fortalecimento passa pelo arrependimento, confissão de pecados e pelo reconhecimento da profunda dependência de Deus. Humilhar-nos na sua presença é imperioso. Clamemos de todo o nosso coração por esse fortalecimento, pelo discernimento e pela sabedoria do alto. Segunda coisa, precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Essa armadura, com suas diversas peças, ela não é algo místico, usado como se fosse um amuleto. Essa armadura deve ser plasmada em nós através da profunda convicção daquilo que somos e temos em Cristo Jesus. Essa armadura já está em nós, mas precisamos ajustá-la todos os dias. Terceiro lugar, estamos lutando contra um inimigo astuto e cruel. E o mote dele, do velho homicida e ladrão, continua o mesmo: roubar, matar e destruir. Não nos esqueçamos disso. E aí, as admoestações de Paulo indicam que o adversário é astuto, que nos arma ciladas. Não devemos subestimar o seu poder e capacidade de persistência. Ele não desiste nunca, vai apenas mudando de estratégia. Jesus o chama de ladrão, assassino e destruidor. Ele age de súbito e traiçoeiramente. O cristão não pode se dar ao luxo de ignorar os desígnios. Ele se faz passar até por um anjo de luz. Cuidado. Em quarto lugar, a nossa luta não é física, mas espiritual. Certo comentarista bíblico chamado Charles Williams propõe a seguinte tradução para o versículo 12 deste capítulo. Ele diz: pois nossa luta não é somente contra inimigos humanos, mas contra os governantes, autoridades e poderes cósmicos deste mundo tenebroso, ou seja, contra os exércitos e espíritos do mal que nos desafiam na luta celestial. Olha que coisa tremenda isso aqui. O termo luta aqui indica que não somos meros espectadores, mas estamos diretamente envolvidos nessa batalha, engajados, arregimentados. Aqui nós não temos escolha, é guerrear ou guerrear. Paulo agora apresenta a roupa e os equipamentos e a postura de guerra, dos versículos 13 ao 18. Precisamos de armas ofensivas e defensivas para lutar e prevalecer contra o nosso adversário. Só podemos fazer isso pela fé. Os dias são maus, o inimigo é mau, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Como diz o próprio apóstolo Paulo falando aos romanos. A primeira
peça dessa armadura é o cinto da verdade. Paulo se inspirou na roupa do soldado romano que estava ali e os seus equipamentos, que estava ali fazendo a guarda do apóstolo, porque ele estava preso quando escreveu essa carta. O cinto da verdade, o cinto mantinha unidas as outras peças da armadura. A verdade é o elemento de integração na vida do cristão vitorioso. Como cristãos, somos seguidores da verdade, que é uma pessoa chamada Cristo e não um mero sentimento. A menos que pratiquemos a verdade, não podemos usar a palavra da verdade. Quando a mentira entra na vida do cristão, tudo começa a desintegrar-se. Comunhão com Deus, saúde, finanças, relacionamentos e, por fim, a comunhão com a igreja. O que mente o faz sob a eficácia de Satanás, que é mentiroso e o pai da mentira. Olha que coisa interessante. Depois vem a couraça da justiça. Essa parte da armadura era feita de placas de metal e cobria a parte frontal e a dorsal do corpo, ia do pescoço até a cintura e simboliza a justiça em Cristo Jesus. Nosso adversário é o acusador, mas não pode acusar os eleitos de Deus, que anda em justiça e retidão. Terceiro lugar, as sandálias do Evangelho da Paz, mencionadas no versículo 15. Os romanos usavam sandálias com cravos na sola para dar firmeza em qualquer terreno, impedindo que escorregasse. Os nossos pés precisam estar firmados sobre o Evangelho e a paz de Cristo para não resvalar. Aqui fala da paz sobrenatural que o Evangelho proporciona, bem como da prontidão para andar no caminho e anunciar as boas novas do Evangelho. Que nossos pés estejam calçados com as sandálias do Evangelho da Paz. Que nós estejamos em prontidão contínua para pregar essa palavra de vida e, sobretudo, que sejamos agentes dessa paz que excede todo entendimento. Depois vem o escudo da fé. Olha que coisa interessante. Esse escudo do soldado romano media 1,20 m por 60 de largura, era feito de madeira e revestido de couro. O soldado segurava diante de si para proteger-se de lanças, flechas e dardos inflamados. Esses escudos encaixavam-se uns nos outros, o que permitia uma linha inteira de soldados marcharem em unidade contra o inimigo como uma parede sólida. A fé viva nos move a andar e agir em unidade. Quando os cristãos se unem para orar, para clamar, para ajudar, a derrota do adversário é certa. Um reino dividido não subsiste, diz o Senhor Jesus Cristo. Depois vem o capacete da salvação mencionado no versículo 17. Refere-se à mente controlada por Deus. Em nossa mente se travam as mais mortais batalhas. Eu conheci servos de Deus absolutamente opressos por pensamentos que haviam perdido a salvação. Salvação genuína, ela não se perde. E muitas vezes o adversário começa a perceber a nossa inclinação, as nossas fragilidades e começa a nos bombardear com pensamentos de que perdemos a salvação. Poderíamos perder a salvação se ela fosse obra de homens, mas é obra de Deus, e obra de Deus não se desfaz, e nós precisamos ter sempre isso em mente. Precisamos proteger a nossa mente com a certeza da salvação. Precisamos ser instruídos na palavra de Deus. Em sexto lugar, a espada do Espírito mencionada na parte B do versículo 17. Essa espada é a palavra, é a arma ofensiva que Deus nos dá. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais fácil fica detectar as mentiras do adversário. No momento da salvação, vestimos essa armadura, mas precisamos nos apropriar dela a cada dia. Todos os dias há um ajuste a ser feito. Em sétimo lugar, Paulo propõe a postura de guerra: oração, vigilância e persistência. Orar em todo o tempo, estar em sintonia com o trono da graça, em comunhão com o Senhor. Orar no Espírito, pelo
poder e direção do Espírito Santo. Oração vigilante, oração perseverante, não desista da luta. Oração por todos os cristãos, por todos os líderes, por todos aqueles que estão investidos de autoridade, mesmo a autoridade secular. Não há autoridade que não seja concedida e permitida por Deus. E o que é que a gente aprende aqui rapidamente? Em primeiro lugar, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é o fundamento de nossa autoridade. O Senhor nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada, absolutamente, poderá nos causar dano. Fala o Senhor por meio do evangelista Lucas. Em segundo lugar, o que fazer para se habilitar para essa peleja e prevalecer? Quem pode usar a armadura de Deus? Que nasceram de novo da água e do Espírito e têm se santificado. Em terceiro e último lugar, conhecimento de Deus e a prática da sua palavra geram santificação. Santificação gera obediência, obediência gera autoridade e a autoridade gera vida abundante. E é isso que o povo de Deus precisa experimentar, especialmente nesses dias. Que nós façamos da oração, da vigilância, algo contínuo, não apenas por uma contingência, por uma circunstância vigente de um vírus letal que está assolando o mundo, mas que a postura do cristão seja essa postura de guerra, essa postura de confronto com as forças do mal e, sobretudo, orar e vigiar sempre. Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, juntamente com os teus servos que ouvem essa palavra, nós queremos nos levantar na autoridade do poder de Jesus, clamando a Ti pelo poder que há no sangue precioso de Jesus, que o Senhor estenda suas mãos para curar, para salvar, para fazer sinais e prodígios nesses dias, que o Senhor mande com uma palavra e esse vírus será barrado e o Teu nome glorificado, Senhor. Abençoa com cura aqueles que já estão enfermos, levanta uma blindagem santa sobre os que não foram contaminados, que não sejam. Protege o Teu povo, Senhor. Sê conosco, em nome e por amor de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do nosso Pai Celestial, que a consolação e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos aqueles que ouvem essa palavra, em nome de Jesus. Amém.